Olá, meu amigo, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, graças ao amor de Deus e sua misericórdia. Tenha uma boa noite desde já. Que a graça do Pai esteja aí contigo agora, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez no seu momento com Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, peço que você venha aqui agora e ajude no crescimento desse canal, desse projeto de Deus. É só você ir aí no canal mesmo, Ronaldo Lemos 42, e ative o sininho. E você depois marque todas as notificações. Não esquecendo no fim de deixar o seu joinha, deixar o seu like, para que o YouTube entenda que o vídeo está sendo bem aceito e que o conteúdo é aceitável, é um conteúdo que as pessoas estão gostando. E aliás, você pode também divulgar, você pode replicar esse conteúdo enviando para os seus grupos de WhatsApp, grupo de família, para os seus amigos. Muitas são as almas sedentas nesse momento. Estamos atravessando um ano de política, um ano em que as pessoas pouco param para ouvir, para falar de Deus. Mas o que seríamos nós sem Deus? Todo poder, todo eleito é da vontade de Deus. Todo poder emana de Deus. Tudo acontece de acordo com a sua vontade, a sua permissão. Portanto, nós temos que procurar primeiro como direção a Deus Todo-Poderoso, a Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós venhamos fazer. São dias difíceis, de grande tumulto e incertezas a respeito do resultado de quem irá governar a nossa nação, mas não podemos ficar ansiosos em relação a isso. Não podemos aumentar um côvado em nossas vidas. A ansiedade, ela é descrita pelo Senhor Jesus como uma perca de tempo. O tempo pertence a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia, já que estamos conversando. Desejo que você acompanhe comigo no livro de 2 Reis, o capítulo 21. Essa história fala a história de um homem que foi um péssimo governo. Você já deve ter ouvido falar na história de Manassés, filho do rei Ezequias, um dos melhores reis que já passou por Israel. Um homem justo que não pesava nos seus tributos, nos impostos, e que fazia o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas é aquela velha história, necessariamente o filho não é exatamente igual ao seu pai. É por isso que existe o livre-arbítrio. Esse homem, Manassés, escolheu fazer coisas erradas perante o Senhor. Andou por caminhos tortos, caminhos totalmente contrários aos caminhos que o seu pai andou, o rei Ezequias. E dessa forma ele fez tudo aquilo que o seu pai jamais faria, por temer e por respeitar e por amar a Deus em primeiro lugar. Vamos conhecer um pouco da história desse homem. Capítulo 21, 2 Reis, versículo 1 até o 3, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Esse homem, ele desafiou a Deus, na verdade. Ele não só transgrediu e desviou da lei do Senhor, mas ele foi mais além do que aqueles que o próprio Deus havia expulsado, havia assolado por conta da nação de Israel. Deus fez grandes coisas com sua destra poderosa, livrando o povo de Israel de exércitos verdadeiros canibais. Mas aqui esse homem conseguiu superar esses oponentes do povo de Israel. Ele conseguiu ofender a Deus mais ainda. Ele veio de uma linhagem de um homem que era tremendamente obediente, tremendamente temeroso a Deus, mas ele ignorou tudo isso. Você vai adiante nesse capítulo 21, você vê que ele sacrificou, queimou o próprio filho. Olha o quão blasfemador esse homem foi
e o quão pecaminoso e quão desafiador, né? Ele fez coisas que o seu pai, Ezequias, não fez nem um terço do que ele fez. Ezequias procurou andar sempre no caminho reto, obedecendo às leis, no caminho do Senhor, temendo a justiça de Deus. Já Manassés ficou meio século, 55 anos, por assim dizer, para ser mais exato, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, desafiando Deus. Ele criou um poste ídolo, mais à frente você vê, em um lugar que Deus havia dito para Ezequias, para Davi, para Salomão, que ali era apenas o altar do Senhor, mas ele acabou edificando um poste ídolo naquele lugar. Ele desafiava Deus, ele macuminava, ele se unia com feiticeiro, com adivinho, com médiuns. Ele andou nos caminhos mais obscuros, desafiando assim ao Deus de Israel. São escolhas, meu amigo, são escolhas. Foi um péssimo rei. Imagina o sofrimento da congregação de Israel por conta das atitudes desse homem como líder. Às vezes um líder ruim, um líder que vai contra os princípios de Deus, ele acaba trazendo consequências graves para toda uma geração, para toda uma nação. É por isso que devemos bem olhar as pessoas que nos cercam. Não estou falando isso só por conta do período que estamos vivendo. Eu digo isso também para dentro da nossa casa, do âmbito do trabalho, né? Na escola, no grupo de amigos. Nós temos que ver com quem nós andamos, as pessoas que têm influência sobre nossas vidas. Nós temos que saber se essa pessoa anda nos caminhos de Deus, se ela faz coisas que agradam a Deus, porque muitas vezes nós sofremos as consequências. Nós sofremos as consequências. Escolhemos essa pessoa como líder, escolhemos essa pessoa como mentor, como um auxiliador, como um aconselhador, e essa pessoa só faz coisa que desagrada a Deus e, consequentemente, vai respingar em nós. Diga-me com quem tu andas e direi com quem tu és. Nós temos que saber com quem nós andamos. Nós temos que escolher as pessoas as quais farão parte do nosso convívio, da nossa vivência. Esse povo deve ter sofrido horrores. Aqui a Bíblia destrincha apenas a vida que deveria ser a vida com Deus, a caminhada dele com Deus. A Bíblia aqui não está detalhando como ele era com seus súditos, com o povo com o povo de Israel. Mas vê claramente que um homem que não consegue ser fiel a Deus, que agride os estatutos de Deus, que transgride todas as formas e que desafia a Deus, boa pessoa esse cara não é. Boa pessoa esse cara não é. Com certeza esse homem maltratava sim aquela nação, esta geração, no momento da história que estamos falando. Ele sendo rei, com certeza não tinha temor de Deus, certamente não tinha amor ao próximo também. Os seus súditos, as pessoas, os trabalhadores daquele reinado, dessa geração, eram meros objetos que ele, com certeza, maltratava, com certeza humilhava. Amém? Que nós possamos tirar esse pequeno trecho. Você pode ler o capítulo 21 de 2 Reis, que você vai ver o reinado de Manassés de Judá. E você vai ver o quão desobediente esse homem foi e o quão corajoso ele foi. Imagina só, você desafiar a Deus, fazer tudo contrário o que Deus recomenda, o que Deus ordena, o que Deus deixou para fazer. Há de ser um homem muito corajoso, burro ao mesmo tempo, né? Com licença da palavra, um homem extremamente ignorante. Certamente esse homem não tinha paz, não tinha felicidade, não tinha alegria. Fazia algo porque não controlava as suas concupiscências carnais, os seus desejos incontroláveis. E já sabemos o fim de uma pessoa dessa à luz da Bíblia. Gostaria agora de convidar você a fazer uma oração junto comigo. Amém? Bondoso e eterno Deus, obrigado mais uma vez por esse momento em que nós falamos um pouco, Senhor, da história desse homem que através das suas escolhas fez muitas coisas erradas, coisas, Senhor, que feriram o teu caráter, que feriram o teu nome e que desvalorizou o Senhor
diante daquele povo. Meu Deus, nos ilumine, nos instrua, para que possamos escolher nossos líderes, escolher as nossas amizades, escolher as pessoas que convivem conosco, para que não venhamos sofrer consequências, meu Pai. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, você ficar até o final, você ter participado da oração. Deus abençoe você, a tua casa e até o próximo encontro.